A paz, povo, amém? Amém, glória a Deus. Obrigado pelo anjo que botou água aqui. Amém, vamos começar. Deixa eu só pegar aqui. Vocês lembram onde a gente parou? Paramos no ponto 3, do capítulo 3. Hoje o assunto vai ser muito maravilhoso, viu? E já vai ter desafio para vocês. Amém. Vamos ficar de pé para a gente orar, para nós iniciarmos. Amém. Senhor Deus e Pai, Senhor, obrigado por estarmos aqui, Senhor Jesus, na sua presença. Nós somos gratos, Pai, porque, mais uma vez, Senhor Deus, nós podemos juntos estudarmos mais sobre a Tua palavra e sobre quem Tu és. Esteja abençoando agora, Senhor Jesus, essa aula, nos ensina mais de Ti. Assim que eu te oro, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pode sentar no nome de Jesus. Relembrando aí o que a gente tem visto nas aulas passadas, a gente tem visto mais sobre adoração. E na aula passada a gente viu as formas que nós podemos usar a nossa adoração. E a gente viu que extremo não dá certo. Extremo não é feito para a gente. Nós, para prestarmos uma verdadeira adoração, nós temos que prestar uma verdadeira adoração em equilíbrio. No equilíbrio das nossas emoções, no equilíbrio de busca por saber, tudo é movido por equilíbrio. Então vamos lá para o ponto 3, do capítulo 3. A gente finaliza esse capítulo hoje. E já estamos na metade. Rapidinho, né? Passou. Já estamos na metade. Deus se agrada quando nossa adoração é atenta. Eu ainda não tenho como usar esse exemplo de vivência pessoal com vocês. Mas vocês, como já são pais e mães, vocês têm um exemplo maravilhoso de adoração atenta. Como é que é quando você vai começar a orar? Como é que a criança faz? Como é que os filhos fazem? Não, quando vocês estão orando. Começa os mamãe, papai, vem cá, isso, aquilo. Não, isso aqui assim. Não, vem me ajudar isso aqui, terminei. Mãe, pai, vem aqui. Começa o chamamento, não chama? Não começa a chamar? E aí começa muitas vezes a tirar um pouco o foco do nosso momento. A gente hoje tem outro exemplo desse daí, que é o bendito celular. Esse trocinho aqui. Esse trocinho aqui, nós estamos condicionados a quando ele fazer o o que é que a gente faz? Eu vou pegar o celular e eu vou ver o que está acontecendo. Meu celular vibrou, eita, é notificação do Instagram, é notificação de quê? Ah, fulaninho falou comigo, que legal, vou responder fulaninho. E começa a tirar o nosso foco. E a gente vai ver hoje a importância de uma adoração atenta. Afinal, adoração sem atenção não é adoração. O que é que isso quer dizer? Adoração é entrega, correto? Todo mundo aqui concorda com isso, né? A gente já viu isso daí. Adoração é entrega. E entrega é o quê? Atenção. É designar atenção para alguma ação. Então, se eu me entrego agora à aula, eu não vou poder ficar respondendo o celular. Se eu me entrego agora à aula, eu não vou poder ficar conversando com alguém que possa aparecer aqui. Ou eu começar a pensar na minha própria vida. Não, eu estou dando aula, eu estou ministrando aula. Da mesma forma vocês, eu vim assistir a aula, então se eu vim assistir a aula, eu vim assistir a aula. E do mesmo modo, e ainda bem maior, nós vemos no nosso momento de devocional. Por que a gente está falando de devocional? Porque é o momento que nós ficamos intimamente juntos com Deus. É o momento que está só eu, Ele e ninguém mais. Aí pode chover canivete, pode fazer o que for, pode passar criança correndo com o cabelo pegando fogo. Eu não vou parar o que eu estou fazendo. É o meu momento com Deus. Só se for um negócio, né, muito sério. A criança, o fogo pegou na cabeça. Aí eu vou resolver o problema com a criança. Mas o meu momento devocional é o meu momento de intimidade com Deus. Certo? Vamos lá. É 12. A ordem de Jesus, amem a Deus de toda a sua mente, é repetida 4 vezes no Novo Testamento.
Deus não se agrada do cântico descuidado, preces mecânicas, com frases feitas ou exclamações desatentas de seja louvado o Senhor, porque não podemos pensar em nada melhor para dizer no momento. Eu acho que todos vocês já passaram em um momentozinho que vocês ficaram sem saber o que dizer, não já? Qual a melhor forma de eu quebrar esse momento? É simplesmente, eu mesmo sem saber o que dizer, eu comece a me abrir com Deus. Eu não sei o que dizer, o que é que eu vou fazer? Eu vou falar de mim para Ele. Então, ó Deus, meu dia foi muito bom. Oração é uma conversa com Deus. E como é que você conversa com o seu amigo? É assim, ó, ei varão, tudo em ordem, como é que foi teu dia hoje? Teu dia foi bom? O meu foi bom, graças a Deus. E a gente começa a desenvolver uma conversa. O que Deus quer de nós é esse relacionamento pessoal. Não é tipo algo, olha, Deus está no céu e é algo inalcançável, não consigo me aproximar dele. Não, muito pelo contrário. Deus propõe a nós um relacionamento de proximidade. Deus é alguém que eu posso me abrir com ele e falar sobre o meu dia. Então Deus gosta disso e Ele quer isso de nós. Ah, mas isso daí a gente só vê no Novo Testamento. Não. O que é que Deus fazia com Adão? Vocês lembram o que é que Deus fazia com Adão? A presença do Senhor passeava no Jardim do Éden e conversava com Adão durante todo o entardecer. Então a presença do Senhor descia no Éden e vinha ali, ó, conversando com Adão. E aí, Adão? Que nome tu botou naquele bicho ali? Aquele bicho ali é leão. Já reparou que leão tem cara de leão? Leão tem cara de leão. Peixe. Peixe tem cara de quê? Peixe. Zebra. Cara de zebra, não é? Cada animal tem a cara do nome dele. Por quê? Tudo que foi sendo feito em adoração a Deus. Então, quando Adão estava lá escolhendo os nomezinhos dos bichinhos, ele estava fazendo aquilo ali em adoração a Deus. Como? Cumprindo a ordem que Deus o deu. Então, peixe é peixe. Cachorro é cachorro. Gato é gato. E os animais encaixam perfeitamente, porque tudo isso foi feito com uma obra de adoração. E feito de maneira autêntica. Não foi mecânica. Adão, ele olhava para o animal e ele dizia, para o gato, não, isso aqui é um cachorro. Não. Ele sentia, ele via o que estava acontecendo ali e fazia gato, árvore, chão, céu, e fazia tudo e ia dando nome a tudo, como nós conhecemos hoje. Quando nós ficamos mecânicos na adoração, muitas vezes é melhor eu parar o que eu estou fazendo. O que é uma adoração mecânica? Sabe quando você vai orar para falar com Deus, e você começa com Deus, então, tu é bom demais, aquela coisa que não tem um sentimento, você não se entrega naquilo, só cumprindo tabela, eu faço porque eu tenho que fazer, bateu o ponto lá, pum, cheguei, todo dia eu tenho minha devocional, um exemplo, à meia-noite, então eu bati meu ponto à meia-noite, pronto, acabou. Não, Deus não quer isso de nós. Deus, ele quer uma entrega por completo. O segundo parágrafo da página 13, dá uma olhada aí. Se a adoração for mecânica, não significará nada. Você deve envolver a sua mente. Jesus chamou as orações desatentas de vãs repetições. Até mesmo termos bíblicos podem tornar expressões banalizadas pelo uso exagerado. Então, deixamos de pensar no significado. Lembra de reza? A Igreja Católica tem um costume de rezar o Pai Nosso. O Pai Nosso, fala o Pai Nosso, que a gente conhece o Pai Nosso, que está aqui na Bíblia, o modelo de oração. Então, eles rezam o Pai Nosso. O Pai Nosso é uma oração repleta de significado, que Jesus botou como modelo para nós. Não é tipo, você vai repetir isso daqui pelo resto da sua vida. Não. Até porque esse não é o exemplo que ele nos dá. Porque quando ele vai falar com o Pai, ele fala de maneira aberta com ele. Então Jesus, dá o modelo de oração e a gente pega esse modelo e coloca o que nós sentimos. Só que o que eles fazem? Eles ficam repetindo aquilo ali, como se fosse um mantra. E fica repetindo aquilo direto. E aquilo se torna uma vã repetição.
Por quê? Perde o significado. Então, quando algo perde o significado, ele não tem mais importância. E que exemplos vocês podem me dar de coisas que se tornaram expressões, que são carregadas de significado, mas que se tornaram algo banalizado? O que é que vocês têm isso como exemplo? Tem muita coisa. E aí? Perfeito. Mas a Harrison falou da bênção, né, de pedir a bênção. E de que tipo de expressão hoje, expressão que o povo fala no dia a dia, que perdeu o significado, que foi banalizado? Misericórdia, o que mais? O próprio nome de Jesus, o aleluia. O que mais? O aleluia. Qual é a outra? Misericórdia, o aleluia, o próprio nome de Jesus, sangue de Cristo tem poder. Tem outro, está repreendido, e o povo ainda completa com em nome de Jesus. O que mais? Tem muita coisa que se tornou banalizado. Gente, quando eu digo misericórdia, é porque o negócio está só a misericórdia de Deus na situação. É uma situação de comoção geral e não uma gíria utilizada. A mesma forma o amém. O amém significa assim seja. Então, é eu bater no martelo que eu concordo com aquilo conforme o Senhor. É algo que é muito forte. A mesma coisa o estar repreendido em nome de Jesus. Hoje virou o quê? Algo de uma expressão de negação. Mas a gente sabe que o significado do estar repreendido em nome de Jesus é algo carregado de uma profunda responsabilidade espiritual. Porque eu estou repreendendo algo com alguém maior. E as pessoas que falam isso, podem ter certeza que elas não têm esse pensamento. Banalizou. Ela vê algo e passa a reproduzir esse algo. É o que, Marconi? Isso, automático. Isso tem prejudicado, muitas vezes, a nossa intimidade com Deus. Porque a gente acaba se contaminando, querendo ou não, você acaba se contaminando com essa banalização. Quantas vezes você já falou, está repreendido, e você não estava na cabeça de repreender? E foi só como uma negação. Quantas vezes vocês pais já disseram só o Deus abençoe, como o Helson falou, o abençoe. Só por automático, o filho pediu a bênção, Deus abençoe. O misericórdia, o Jesus Cristo virou uma expressão de espanto. Jesus amado. A gente, muitas vezes, o ser humano aqui, está banalizando algo que é muito sério. Isso a gente tem que estar atento. Nós temos que estar atentos com o que nós estamos falando e pensando. Isso, eu juro por Deus. Gente, jurar por Deus é um negócio que é muito poderoso, porque é um pacto que você está colocando Deus no meio. Então, tem 3 pessoas agora na aliança que você disse, quando disse que você jurava. Tem a pessoa, tem você e tem Deus. Então, é algo que é extremamente delicado. De Deus em vão, porque você não está falando com a intenção de firmar realmente um pacto. Você está dizendo só para deixar a sua palavra mais forte. E muitas vezes as pessoas usam isso mentindo. Então fica aquela coisa que fica sem nexo nenhum, uma banalização total da palavra. Vamos lá.
Só que a gente já não usa mais esse negócio, aí já ficou no Egito. É tão mais fácil utilizar chavões ao adorar, em vez de fazer um esforço para honrar a Deus com palavras originais. Então, como é que se encaixa esses chavões quando eu estou adorando a Deus? Muitas vezes, algumas pessoas, elas utilizam jargões bíblicos dentro da oração, com o intuito de deixar a oração mais bonita, ou com o intuito de parecer a si mesmo que a adoração está sendo melhor. É como se eles quisessem levar a adoração para um nível superior com Deus. Lembra como o fariseu fez? Lá na parábola de Jesus fala do fariseu e do publicano, que o fariseu ele chegou com um monte de palavra bonita e disse: Pai, olha, e começa, olha, eu faço jejum, e começa a soltar as palavras bonitas, mas aquela oração, ela não chegou aos céus. E a oração simples do publicano: Pai, perdoa-me porque eu sou pecador, tem misericórdia de mim, aquela oração agradou ao Senhor, porque Deus ele não quer jargões, Deus ele quer a nossa entrega por completo. Se está no seu coração de você glorificar a Deus pela sua grandeza, amém, glorifique a Deus pela sua grandeza, mas busque glorificar com aquilo que está dentro de você, com suas próprias palavras. Dê glória a Deus, engrandeça o nome do Senhor, mas fale aquilo que o seu coração está com desejo de falar, e não algo que foi ensinado obrigatoriamente a fazer aquilo. Não, porque aí vai se tornar algo mecânico. E aquelas palavras, elas vão ao longo do tempo perdendo o significado. Lembra do sacrifício? Como é que era feito? A aliança, um exemplo ainda melhor. A aliança que Deus tinha com Israel, como é que era? Foi no pacto abraâmico, não foi? Que fez a circuncisão, arrancava o prepúcio, e aquilo ali era a marca de que aquela pessoa era herdeira da terra prometida, não era assim? E depois de um tempo, aquilo ali começou a perder o significado, e próprio em Levítico vai fazer referência a Deus mandando o povo, antes de sacrificar um pedaço do pintinho, sacrificar o seu próprio coração, porque já naquele tempo, a circuncisão estava perdendo o significado, o povo não estava ligando com aquilo, era algo que era comum agora. Eu vou fazer isso daqui. E a gente vai ver essa batida de tecla de banalização. O que é que Paulo vai falar sobre a circuncisão? Ele vai repetir o que é falado lá em Levítico e em Números. Antes circuncide o vosso coração. É mais importante você ter o seu coração circuncidado do que você ter uma parte do seu corpo arrancada. Então, antes você arranque do seu coração. E agora vem um desafio para vocês. Nessa semana. O desafio é: tente louvar a Deus sem utilizar as palavras louvor, aleluia, obrigado e amém. Essas 4 palavras. Gente, o amém no final da oração, o em nome de Jesus, amém. Vocês usam com que sentido? Com que sentido? Um selar. Ok. Vocês usam com esse sentido de selar. Tem mais algum significado que vocês usem? O amém, o em nome de Jesus, amém? Qual outro significado que vocês podem vir na cabeça de vocês? Depende muito da questão da oração. Como a minha oração, pessoal, ela não é, como a gente está falando de uma repetição, é sempre uma situação, geralmente eu dedico a um dia a agradecimento, a um dia de busca, de crescimento espiritual. Então, assim, sempre eu vou fechando de várias formas, entendeu? Entendi. De misericórdia, essas coisas quando eu estou precisando vencer alguma luta, a questão do perdão, mas sempre tem um agradecimento, sempre serve em nome do Senhor Jesus Cristo. Usa como um selar de uma carta. Isso. Ok. O em nome de Jesus, amém, ele ainda tem um significado por trás desse selar. Quando é pedido em meu nome,
É como se você estivesse fazendo para Deus um pedido, como se fosse o próprio filho dele fazendo esse pedido. Exatamente. Peçam em meu nome, que segundo a vontade ele vai dar. Exatamente. É como se o pedido estivesse sendo feito por Jesus. É em nome. Quando você vai para um casamento e chega um convite, e no convite tem lá, em nome de fulaninho e fulaninha, você está convidado a comparecer ao casamento, que vai ser em tal canto, tal canto, tal canto. É uma representação da fala daquela pessoa. Então, olha o significado do em nome de Jesus. É você pedindo com a autoridade de Jesus e não com a sua autoridade. Está vendo o significado que tem por trás? É algo muito maior. E aí tem a intenção de pedir segundo e você receber segundo a vontade de Deus. Porque você vai receber segundo a vontade de Deus, porque vai ser o quê? É a vontade dele que você vai pedir. Que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. A oração de Jesus no Calvário. O que é que ele estava dizendo? Olha, não pode ser a minha vontade humana, é a tua vontade soberana, é a minha vontade soberana que deve prevalecer. Então nós temos que pegar esse significado para nós e aplicar na nossa oração. É errado eu terminar a oração com em nome de Jesus, amém? Sim, é errado? É errado? É uma oração. Qual o significado de oração? Qual o significado de uma oração? É uma conversa. É uma conversa. Então eu posso orar ao meu Deus e terminar com o amém. Pai, muito obrigado por tudo. Amém. O amém é o selado assim seja. É o agradecimento final lá com o amém. Eu lembro da estrutura da oração, olha, eu engrandeço ao Senhor, eu agradeço a Ele pela sua bondade, pela sua misericórdia, eu faço os meus pedidos, eu cumprimento o Senhor, né, que eu chego com uma pessoa, eu cumprimento, e aí, Harris, e na saída o que é que eu faço? Tchau, Harris. A oração é a mesma construção, é uma conversa, então a gente saúda e a gente se despede, a gente tem que ficar atento. E fica aí o desafio para vocês, tentar fazer a oração, os seus momentos de adoração a Deus, sem a palavra louvor, aleluia, obrigado e amém. Em vez de dizer, eu só quero louvá-lo, a gente troca o louvor por algo genérico. O eu quero louvá-lo é o que eu quero. Louvor é o que Deus merece. E a gente faz muitas vezes uma oração geral. Pai, tu mereces todo o louvor. Ok, mas eu quero dizer a Deus que Ele merece o meu louvor, porque eu sou grato a Ele. Pai, tu mereces o meu louvor, tu mereces a minha adoração, tu és digno da minha adoração e de toda a adoração. É você se colocar na conversa, é obrigação nossa. Nós temos um Deus íntimo e não distante de nós, então nós devemos nos aproximar desse Deus. E aí o desafio está em você fazer uma lista de sinônimos e utilizar palavras como admirar, respeitar, valorizar, venerar, honrar e apreciar. Você já disse a Deus que você apreciava a presença dEle? Eu aprecio a presença de Deus. Quando alguém fala em apreciar, o que é que vem na sua cabeça? Quando fala em apreciar? Uma admiração. O que é que você faz com a obra de arte? Você admira, você aprecia uma obra de arte, porque você tem que prestar atenção naquela obra para você entender o significado dela. Isso é o significado de apreciar. É necessário que nós venhamos a apreciar os nossos momentos com Deus, igualmente nós apreciamos os nossos momentos sozinhos, conosco mesmo. O quanto nós gostamos dos nossos momentos a sós com nós. Com a gente mesmo, eu comigo mesmo. Quando você ama, todo mundo aqui gosta de ficar só, né? Amém. Todo mundo tem um momentinho que eu preciso ficar sozinho. Eu estou precisando.
Eu tenho meu momento assim, eu tenho um momento de lazer comigo mesmo. O que é que eu faço? Eu gosto de assistir um filme, eu vou jogar alguma coisa, eu vou conversar, eu vou ver o Instagram. Meu tempo ocioso é o meu tempo comigo, eu aprecio esse momento. E da mesma forma que eu amo estar sozinho comigo mesmo, eu tenho que amar estar sozinho, entre aspas, com Deus. O tempo comigo é dormir. Então, ó, nós devemos ser específicos na nossa adoração a Deus. Eu preciso ser específico naquilo. Gente, Deus, ele não quer rodeio. Deus, ele é direto ao ponto. A gente tem um Deus que é sim ou não, não é talvez. Exatamente. Ele gosta de algo direto. Gente, Deus já conhece o seu coração. Não adianta você vir com palavra bonita para você fazer um pedido, porque Deus já sabe onde você quer chegar. Exatamente, um arrudeio para você chegar a um ponto. Não, é do ponto A ao ponto B. Claro, você vai se abrir com Deus, mas você não precisa enfeitar para fazer um pedido. Não. Quer dizer, pai, ó, Deus, eu estou precisando de ajuda nisso aqui. Ele quer essa direção, esse direcionamento, é ser direto ao ponto. Ele quer isso com a gente. Por quê? Nós fazemos isso com pessoas que nós temos intimidade. O que eu peço aos meus pais, para eu pedir a Harrison, eu vou fazer um rodeio. Porque a mesma intimidade que eu tenho com os meus pais, eu não tenho com o Harrison. Isso é normal, os meus pais estão muito próximos a mim. Harrison é próximo a mim, mas não é tanto quanto a minha família. Então Deus, ele quer isso da gente. Olha, eu quero proximidade com você. Você não precisa enrolar para fazer um pedido para mim, não. Você não precisa se mostrar alguém que você não é. Ó, eu quero fazer um projeto na sua vida, claro, você está transformado, né, abandonando os pecados, mas é da forma que você é. Olha, o seu caráter ele vai ser trabalhado, mas é o seu caráter, você vai aprender a dominá-lo. Olha, não precisa você tentar me enganar para você conseguir algo, porque você não vai me enganar. Não adianta você estar se aproximando de mim só porque você quer um benefício. Isso não adianta. Isso é barganha. E Deus abomina a barganha com ele. Então, estejamos atentos. Vamos lá. Depois desse tento louvar a Deus, o parágrafo abaixo dele. Além disso, seja específico. Esqueci de botar o tempo, mas eu estou vendo aqui. Se alguém o abordasse e repetisse 10 vezes, eu te louvo, você provavelmente pensaria, por que motivo? Quantas vezes você já disse a Deus o porquê você louvava a Ele? O porquê você adorava a Ele? Se você adora a Deus, é porque você tem um motivo para prestar a adoração. Quando alguém pergunta quem é Deus para você, a gente vem, Deus é tudo, não é? Tem gente que fala Deus é tudo. Esse Deus é tudo significa que essa pessoa ela não tem intimidade com Deus para descrever o Deus que ela adora. Se você chegar para alguém que tem intimidade com Deus e você pergunta quem é Deus? Deus é o meu Deus da provisão. Deus é o meu Deus de justiça. Deus é o meu Deus em amor. Deus é o meu Deus de paz, de paciência, de longanimidade, de bondade. E começa, porque ela descreve o Deus que ela conhece, que ela tem experiência. Ok, maravilhoso você dizer que Deus é grande. Agora diga o porquê Ele é grande. Diga o porquê Ele merece a adoração. O porquê aqui, entre aspas, Ele merece a sua atenção. Por quê? Porque você é grato a Deus. Eu sou grato a Deus. Por quê? Por que você é grato? Eu sou grato porque Deus Ele me salvou. Eu sou grato porque Ele morreu por mim na cruz. Eu sou grato porque Ele salvou a minha vida, literalmente, a vida física. Eu sofri um acidente, um exemplo, está repreendido em nome de Jesus, e Deus salvou a vida. Então eu sou grato a Deus pelo livramento que Ele me deu. E a gente começa a descrever o nosso motivo de gratidão. Isso é uma verdadeira adoração. Está vendo a diferença? Deus, eu sou grato a Ti. Muito obrigado pelo dia. Amém. Diga o porquê você é grato. Se abra com Deus. Deus ele não quer algo corrido, feito de qualquer maneira. Ele quer algo muito bem feito. Afinal, tudo que Deus entrega a você é perfeito aos olhos dele. Então, nós devemos prestar a Deus a perfeita adoração. E como ela é feita? A gente já aprendeu aqui, é um coração quebrantado e contrito. Um coração disposto a obedecer. Esse é um sacrifício de aroma suave a Deus. Tranquilo até aqui? Então, vamos lá.
Você provavelmente pensaria, por que motivo? Você iria preferir ouvir 2 elogios específicos a 20 generalidades imprecisas. E Deus também. Harrison, gostei demais do teu cabelo. Aí Harrison, valeu. Harrison, eu gostei demais do teu cabelo. Ele fica repetindo. Eu gostei demais do teu cabelo. Harrison vai chegar um momento e vai dizer, pelo amor de Deus, Jesus, me ajude a ter paciência com o meu irmão, que eu não estou aguentando mais o meu irmão falando que está gostando do meu cabelo, e sem dizer o porquê esta criatura está gostando do meu cabelo. Meu irmão, pega pelos... Por que você está gostando do meu cabelo? Eu estou gostando do teu cabelo porque ele ficou legal, ficou rapado na lateral, ficou alto em cima, eu gostei. O meu também eu corto assim, eu corto baixinho nas laterais e deixo alto em cima, gostei. Eu expliquei o porquê. Da mesma forma, Deus também, ele se sente cada vez, nós sentimos Deus, cada vez mais próximos, quando nós agimos dessa maneira. Nós o sentimos próximo de nós. Por quê? Porque eu estou me aproximando dele. Mais uma vez, batendo naquela velha tecla do texto de Apocalipse, que Jesus fala, eis que estou à porta e bato. Jesus está na porta. É muitas vezes a gente que não está abrindo a porta para ele. É a gente que não está dando atenção a ele. Deus, eu adoro porque tu é grande. E é grande por quê? É grande porque tu é o Deus dos exércitos. Aí começa e começa a descrever. Isso é uma verdadeira adoração. É uma entrega por completo. É onde você se abre. Claro, gente, que vai ter momentos, né, que a gente não vai ter como fazer aquele momento, Pai, tu és grandioso, maravilhoso. Não vai ter. Vai ter momentos e essa grandiosidade de uma oração. Porque é intimidade. E aí eu chego com Deus e Pai, meu Deus, me ajude, porque eu estou num momento muito difícil, e a gente começa a chorar e se quebrantar diante de Deus. Aí quer dizer que Deus rejeita essa oração, porque o outro começou só, Deus, tu és grande igual um fariseu? Não. Negativo. Lembra, qual o ponto principal da oração? É eu me expor para Deus. É eu me humilhar a Deus. Esse é o pivô da oração. É uma entrega por completo. Tranquilo? Vamos lá. Outra ideia é fazer uma lista dos nomes de Deus e concentrar-se neles. Eu já fiz isso aqui com vocês. A gente sabe que Deus se apresenta para nós com vários nomes que Ele mesmo se dá. A gente já viu vários, a gente teve uma aula aqui na EB só com isso daí, só dos nomes de Deus. A gente pode chegar e, Jeová Jireh, tu és bom demais, tu és o meu Deus da provisão. Elohim, tu és maravilhoso. Adonai, Harrison disse que gostava do Abba Pai. E a gente começa a falar os nomes, lindos e maravilhosos. Por quê? Porque Ele dá essa possibilidade a nós. Eu gosto de ser chamado de filho, mas eu também gosto de ser chamado pelo meu nome. Deus, Ele gosta de ser chamado de Deus, de soberano, mas Ele também gosta de ser chamado pelo seu próprio nome. Se não fosse assim, Ele não tinha dito o nome dele para que nós o soubéssemos. Então, vai trocando o Deus te abençoe e vai colocando os nomes de Deus. Marconi, que o Senhor dos Exércitos te guie amanhã para você ser vitorioso no seu trabalho. Olha a diferença das coisas que foram escalando, as proporções que foram tomando. Tudo isso porque o quê? Eu coloquei o nome que Deus se apresenta corretamente para o objetivo correto. O que é que eu vou fazer amanhã? Eu vou lutar com os meus leões de cada dia. E eu preciso ser vitorioso. E eu preciso do Deus da força. Quem é Ele? O Senhor dos Exércitos. Esse é o nosso Deus. Então joga o nome certo. Então fala o nome de Deus. Vai abençoar teu filho? Fala o nome de Deus. Meu filho, que o Deus da provisão te abençoe. Meu filho, que o Deus de toda sabedoria te guie. E você vai dando os nomes de Deus, porque para cada significado desse que eu estou falando, tem um nome. Mas eu não tenho um livro de teologia que eu consigo buscar esses nomes. Gente, é simples. A Bíblia, ela fala, e tem Kleber Lucas, nos tempos antigos, que ele fez uma música, que ele coloca boa parte dos nomes de Deus, vai colocando tudo. Vai colocar a música lá, eu não lembro o nome da música, é Deus Forte, o nome da música. Coloca, Deus Forte. Aí, Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, o todo-poderoso Adonai. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o todo-poderoso.
pelo qual persisto. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, o Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Então, vai colocando os nomes de Deus na tua vivência, porque você vai ver que até a tua oração vai ser diferente. Vai ser diferente, porque você está fazendo uma entrega íntima com Ele. Você está se aproximando intimamente de Deus. Então, vai fazendo aí o desafio para vocês de novo. Vai trocando as palavras que tu usa sempre por sinônimos. E vai colocando o nome de Deus quando tu fala Senhor, quando tu fala Deus, quando tu fala soberano, quando tu fala Pai. Vai colocando o nome de Deus. E depois, terça-feira, a gente conversa. Não esqueçam de fazer isso, não. E terça-feira eu quero ouvir de vocês se teve alguma diferença. Se vocês sentiram alguma diferença ou estranheza. O Jeová. Então façam, gente, é maravilhoso. E sai da rotina. Lembra? Algo que fica repetindo constantemente. A gente fica constantemente repetindo, gente. Deus para o mundo não tem significado, vocês já repararam? Deus para o mundo é genérico. Tanto é que quando alguém diz Deus te abençoe, você não sabe que Deus a pessoa está falando. E a gente falou disso aqui na aula passada. Que uma pessoa que conhece um Deus, fala de um Deus, Deus é amor. Ok, descreva esse amor. E a pessoa descreve o amor, e é um amor completamente antibíblico. Esse é o nosso Senhor? É o nosso mestre? É Ele? Não. Então eu não vou dizer amém para isso daí. Porque eu sei a que Deus aquela pessoa está se referindo, que se não é o Deus soberano, o Deus de Abraão, Isaac, de Jacó, então que Deus é? É Satanás, é um falso Deus, é um Deus com um desenho bem minusculinho. É esse daí. Então eu não vou dizer amém a uma maldição. Então fiquem atentos aí, no nome de Jesus. Geralmente quando alguém diz eu não conheço a pessoa, Deus abençoe você. O meu Deus te abençoe. Eu não digo amém se eu não conheço a pessoa. Isso foi a forma que eu fui ensinado. Os nomes de Deus não são casuais. Eles nos contam sobre diferentes aspectos do seu caráter. No Antigo Testamento, Deus se revelou paulatinamente a Israel ao ir apresentando novos nomes para si mesmo. Eu sou o eu sou. E Ele nos orienta a louvar o seu nome. Também Deus quer as nossas reuniões com a congregação sejam cuidadas. Paulo dedica a isso todo um capítulo no primeiro livro de Coríntios. 1 Coríntios. Abra aí a Bíblia de vocês em 1 Coríntios, capítulo 14. Primeira Coríntios, capítulo 14. A partir do versículo 26. Olha que legal. A minha Bíblia ela tem o título da passagem. E o título é o seguinte: a necessidade de ordem no culto. Que fazes, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, este traz a revelação, aquele outra língua, e o outro a interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, isto sucessivamente, e que haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Gente, a pastora ensina isso aqui dentro da igreja. Ensina. Gente, se eu vou falar, por exemplo, a gente chama aqui de línguas estranhas, de línguas. Há pessoas que concordam e outras que não, mas aí é o problema da pessoa. Aí vai o quê? Falei em línguas. Ok, tem pessoas que interpretam. A pastora, ela fala e interpreta. Tem pessoas que falam e interpretam, e tem pessoas que falam e outra interpreta. Mas se eu sei e eu sinto que é algo só Deus comigo, eu não vou gritar. Eu não vou ficar louco falando aqui, gritando. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso.
O que eu vou fazer? Eu vou fazer o que a palavra me ensina. Olha, eu estou sentindo que isso aqui é só eu e Deus. E eu vou ir baixinho, no meu canto. Porque isso daí não é para trazer beleza para mim. É para engrandecer o nome do Senhor. E o que é que a gente tem hoje? Tem pessoas que pegam o seu dom, o dom que Deus dá, e coloca como holofote para elas. Eu falo em línguas. Eu isso aquilo. Eu isso assim. E coloca o holofote nelas. E quando você vai ver essa pessoa cada vez mais a fundo, você vai ver que aquele holofote está nela e não está em Deus. E aí ela está adorando a quem? A ela mesma. Se ela está adorando a ela mesma, ela não está adorando a Deus. Ela está adorando a quem? Egolatria é idolatria. Então, se ela não está adorando a Deus, ela está adorando a Satanás. Está vendo como é um negócio que é profundo? Que a adoração, ela requer a nossa atenção. Eu tenho que estar atento com a forma que eu adoro. Vamos lá, o versículo 29. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. O que é isso? Que outros busquem na palavra se aquilo que ele falou é coerente com as escrituras. Então que vá, eita, Ivanildo falou tal coisa. Aí Harrison ficou com a orelhinha assim, o radarzinho. Eita, Ivanildo falou isso aqui. Mas peraí, será que o que ele falou, eu senti um mover, mas será que foi emoção ou foi o Espírito Santo de Deus? Eu vou falar com Deus, porque eu quero saber se o que eu senti foi eu ou se foi Deus. E aí eu vou para a palavra. Pai, fala comigo. Se aquela pessoa falou, eu senti que foi tu, mas por favor, eu não estou duvidando, mas confirme, porque eu estou em dúvida se foi eu. E aí o Espírito Santo de Deus vai testificar mais uma vez. Os bereanos faziam isso quando ouviam a palavra do Senhor. Era ensinado, era ministrado, eles sentiam o mover de Deus, eles chegavam em casa, eles pegavam o livro sagrado e estudar, orar. E aí Deus testificava mais uma vez a mensagem falada durante a celebração. E é assim que nós devemos fazer. Se, porém, vier a revelação a outrem que esteja acetando, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, um após o outro, para que todos aprendam, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Um profeta, ele tem domínio sobre o seu dom. E a gente passa isso também para os outros dons. Bom, aquela pessoa que tem o dom de dança, ela tem domínio sobre o dom dela. Ela sabe a hora de silenciar o seu dom e na hora de falar. Já reparou que o profeta, quando ele ia falar, Deus ele dava a mensagem a ele e ele falava, mas ele sabia a hora de falar e sabia a hora de se calar. Se você pegar todos os profetas da Bíblia, todos os homens e mulheres que foram profetas e profetisas, e você pegar e ver o momento que eles falaram e que eles se calaram, você vai ver que tem um padrão. Eles esperavam a confirmação de Deus, para que eles pudessem falar aquilo que Deus ordenou. Exatamente. Exato, perfeito. Beleza, a gente vai chegar nesse agora. Esse é bem simples, esse é mais simples do que imagina. Vamos lá. Porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Conservem-se as mulheres caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, calma, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Isso daqui, qual era o contexto? A gente pega, muitas vezes, pegando esse texto aqui, a gente pensa, nossa, então a mulher não pode falar. Não, muito pelo contrário. Uhum. Não muda. O que é que acontece? Quando nós olhamos a Bíblia, a gente não pode olhar com os nossos olhos atuais.
E muitas vezes a gente peca nas Escrituras porque nós olhamos com os nossos olhos daqui e de agora. Quando nós vamos estudar a Bíblia, isso é até um conceito de exegese e de hermenêutica. A gente tem que olhar e estudar a Bíblia com a cabeça de uma pessoa daquela época. Então, o que estava acontecendo aqui? Nesse momento, as mulheres, no momento do culto, elas estavam tirando as dúvidas que elas estavam tendo com os seus maridos. E o que estava acontecendo? Estava criando um ambiente de... E ninguém conseguia mais prestar atenção. Porque no momento de ouvir a palavra, estas mulheres, elas estavam tirando as dúvidas delas. E aí Paulo vai dizer, olha, mulheres, segurem-se aí. Exatamente. Já vem a própria explicação já depois. Se você quer tirar a sua dúvida, não é agora no momento que alguém está pregando. É depois. Se alguém está pregando, você fica em silêncio. Para que você possa aprender. Se a pessoa der uma brecha de pergunta, você pode perguntar. Mas que você espere a pessoa finalizar. Esse é o intuito dessa passagem. É literalmente isso aqui, é só ordem. Mas os homens eles tinham o costume já de ficar calado. Por quê? Digamos que se alguém começasse a falar quando um fariseu já estava, o fariseu já ia com um cajado para cima dele. Então os homens já eram literalmente uma direção de adestramento. É literalmente essa palavra, adestramento. As mulheres elas eram mais recatadas nesse quesito e elas conversavam naquela época diretamente com os seus maridos. Até por conta de contexto de época, a mulher não tinha muita voz naquela época. Mesmo na sociedade judaica, a sociedade judaica era uma sociedade tanto patriarcal, quanto tinha um domínio também matriarcal, quando você vai olhar a importância que é dada às mulheres judias. E aí, esse ponto específico é exclusivamente porque na hora da mensagem, ela estava no com o marido. E aí Paulo vai dizer, espera tu chegar em casa, para quando tu chegar em casa, você começar o quê? A tirar as suas dúvidas. Ou espere aí a finalização da celebração, para que você possa tirá-las. Tranquilo? É o versículo 36. Perdão, 35. Oi. Uhum. Já não valesse mais. Tem pessoas que pegam isso daí literalmente com a vinda de Jesus. Por quê? A gente vai chegar nisso aí mais para frente. A gente vai fazer os estudos dessas passagens cabeludas bem mais para frente. Mas, muitas pessoas pegam quando fala do rasgar do véu do templo. As pessoas não tiveram acesso à Arca da Aliança. Muitas pessoas pegam essa passagem e dizem que todo o Velho Testamento não tem mais nexo. Porque não se precisa mais. É só história, é exemplo de vida. E não mais palavra do Senhor. Por quê? Porque tudo já se concretizou em Jesus. Então não preciso mais do Velho Testamento. Infelizmente, muitas pessoas têm sido levadas por isso, por uma má interpretação bíblica. Porque não estudam. Então a pessoa é necessário que estude a palavra para que você possa aprender mais dela. Gente, tem tanta coisa cabeluda que o povo pega com passagem bíblica mal interpretada, que é coisa fora do normal. Eu podia trazer uma lista aqui, assim, de um monte de passagem que é cabeluda e que o povo interpreta errado. Quando você pega esses textos aqui, existem referências desse texto mais para trás. Tudo que está sendo falado aqui, já havia sido falado também antes. Já foi ensinado sobre a conduta dos homens e das mulheres no momento que o profeta fosse falar. Foi ensinado já a conduta de adoração a Deus, quando era o momento de adoração. Quando era o momento de culto, já existia essa continuidade. E a gente vê que isso é só reafirmado, o Velho Testamento é reafirmado no Novo. Como assim? O Velho Testamento são as promessas. E o Novo Testamento é o cumprimento das promessas de Deus ao seu povo
no Velho Testamento. E a gente vê esse ciclo completo. Então, não tem como anular a palavra do Senhor, tirar uma parte, igual como a Helena deu um exemplo aí. Então, nós temos que estar atentos, muito atentos a essas passagens, tá, gente? E tem muita gente que pega isso daqui e não estuda. Não vai querer ver, é ler. Ah, então quer dizer que tu não vai tirar mais a barba não, né? Não vai mais cortar o cabelo. Quer dizer também que você não vai fazer, você não vai comer mais o camarão, não é? O camarão, vocês gostam de camarão? Eu não gosto de camarão não, sou alérgico. Mas a Bíblia diz lá no Velho Testamento que não pode mais se comer esses frutos do mar, nem animais de pés fendados. Aí quer dizer que eu não vou comer mais. Por quê? Aquilo ali era uma restrição, na época colocada por Deus, e a gente vai ver uma coisa linda e maravilhosa depois. A gente vai chegar no livro de Romanos, eu estou só dando os spoilers para vocês, a gente vai estudar o livro de Romanos já assim que acabar esse daqui. Mas vamos lá. O versículo 36. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e com ordem. Porque o versículo 34 estava ferindo exatamente o versículo 40. É como no momento do culto, quando a pastora está pregando aqui, as pessoas começam a mexer no celular. E fica ali, ó. Quem está aqui em cima vê tudo, viu? Aí começa o kiki. Não sei se vocês já perceberam, mas muitas vezes a pastora para. É porque essa questão já é uma questão mais doutrinária. É já a questão de doutrina que varia um pouco, mas é algo que não... são mais tradicionalistas. São mais tradicionalistas. Inclusive, teve um escândalo maior do mundo com uma Assembleia de Deus. Não sei se vocês chegaram a ver, até passou o microfone aqui para não vazar. Que um pastor da Assembleia de Deus disse: esses homens que não são crentes são lixo, que saiam daqui. Homens que não querem usar terno, porque o terno é santidade, e usam essas roupas aí. Mulheres que usam calça, homens que não vêm para a igreja de terno, o cabelo do jeito, o cabelo meu desse aqui, misericórdia. Então a gente vê um tradicionalismo muito grande. Eu não estou dizendo, gente, que nós não temos que nos apegar ao que Deus nos ensina. Deus apresenta para nós profetisas, apresenta missionários, missionárias, profetas, apresenta tudo. Então nós temos que seguir o que a Bíblia nos ensina. Literalmente isso. Vamos lá. A esse respeito, Deus insiste que os cultos sejam compreensíveis aos não crentes, quando eles estiverem presentes em nossas reuniões de adoração. E Paulo a esse respeito observou, 1 Coríntios capítulo 13, a gente não vai ler por conta do tempo e o tamanho, tá? Então fica aí de exemplo para vocês lerem depois. Mas vamos lá. Olha esse último ponto aqui da revista. Deus insiste que em nossos cultos sejam compreensíveis aos não crentes. O que eu estou falando aqui, ele tem que ser compreensível para você que é convertido e para qualquer pessoa que entre aqui agora. Aqui a gente está fazendo um estudo um pouco mais profundo, a gente não está nem se aprofundando tanto. A gente está num estudo um pouco mais profundo, mas uma mensagem como o exemplo de domingo, eu não posso ficar aqui e passar 20 minutos nisso e começar os roda-roda e os pula-pula e os dança-dança e o cai-cai. Por quê? As pessoas vão entender? Não. Não vão entender. Se chegar um não crente e chegar aqui, vai entender? Não. Se assusta. Tem de costume. Só que o que a gente está falando aqui é a questão de você tirar Deus e colocar o homem. É tirar o efeito divino e colocar o efeito humano. Exatamente o que a Helena falou. É colocar o holofote no homem. Que é o que a gente vê muito. Gente, quando é algo de Deus, você sente.
Você sente. E quantas, eu não estou julgando nem recriminando os irmãos pentecostais, me entendam, no nome de Jesus. Mas existem igrejas e denominações específicas, que a gente não vai falar aqui, né, por questões de ética, mas como, por exemplo, aquele que entrevista, as entrevistas, a gente vê que é algo que não é divino, é algo humano. Isso edifica o nome de Deus em quê? Em nada. Isso vai só chamar a atenção para a pessoa entrar naquilo ali com uma falsa promessa. Não, é o que o povo fica entrevistando demônio, que nem demônio é. Que o povo fica entrevistando demônio, que nem demônio é. Isso não se faz. Quando uma pessoa ela fica possessa, a intenção de Satanás é envergonhar a pessoa. E nós, como cristãos, nós vamos fazer de tudo para que aquela pessoa não seja envergonhada, escandalizada. Então nós vamos expulsar Satanás, porque aquela pessoa não é de poderio dele, e nós vamos fazer o quê? Preservar a dignidade daquela pessoa. Tanto é que quando vai ocorrer qualquer momento desse, é tirado todo o novo convertido, os novos convertidos são todo mundo tirado, fica aquelas pessoas que têm experiência, por exemplo aqui pai tem experiência com isso, a pastora tem, várias outras pessoas também têm, então eles saem, as pessoas saem e ficam quem tem experiência, porque tem pessoas que literalmente têm um dom. Pai é brabo, pai é um siri numa lata, mas quando vem uma situação dessa, ele se acalma. Pai só falta pegar a pessoa e colocar no colo. Essa é a atitude dele. Mãe, a pastora, ela já é o quê? Ela já é mais calma, mas ela fala com muito mais ênfase. Não, também, não deixa, a pessoa que fala calma não significa que não tem autoridade. Mas eu estou falando de incisão de fala. Ela é mais forte no que ela diz. Então, existem situações, e esses pontos as pessoas são retiradas do local, as pessoas todas são retiradas, e fica só a pessoa que vai expulsar e a pessoa que está possessa. E sai, para quê? Para que aquela pessoa não seja escandalizada. Porque imagina, ver um novo convertido, alguém que não sabe nem o que é aquilo, vai ficar com medo da pessoa. Não vai chegar perto. Isso daí é exatamente esse ponto que está errado. Isso é só para chamar a atenção. E é isso que a gente está aprendendo aqui. O culto, ele não é para nós chamarmos a atenção para nós. Negativo. É para mostrar a Deus. É para apresentar Deus ao mundo. Essa é a intenção de um culto. E a intenção de adoração é eu adorar ao Deus verdadeiro. Adorar a Adonai. É a Ele. E a ninguém mais. Então eu tenho que estar atento a isso nos meus momentos de adoração. Eu não posso, só um minutinho, irmã, eu não posso fugir do foco da adoração. Se a adoração é para Deus, é a Ele e exclusivamente Ele. Se eu estou fazendo, por exemplo, veio aqui e profetizou e Deus falou através da minha vida. Um exemplo. Nunca foi eu, foi Deus que fala. Se Harrison chegou e foi consolar o irmão Emerson, e o irmão Harrison chegou lá, o varão chegou e disse, ó meu irmão, Deus mostrou, eu tenho sentido você, eu tenho orado pela sua vida, e Deus mostrou que você está inquieto com alguma coisa. Meu irmão, eu não sei o que é, também não cabe a mim saber, mas reflita nessa mensagem, reflita nessa palavra, Deus pediu para que você lesse, por exemplo, Jó 30, eu só peguei aqui um aleatório, Jó 30, e leia, e medite na palavra do Senhor, e Deus vai falar com o Senhor. Medite. Harrison agiu como o quê? Um profeta. Ele fez isso na frente de todo mundo? Ele chegou próximo, chamou Emerson no canto e conversou com ele, porque a palavra era para ele, deu nomes, Deus deu nome, Deus deu o nome de Emerson a Harrison, não é confusão, não é, será que é comigo, será que é comigo? Não, é direto ao ponto. E até quando acontece que é um modo geral que Deus fala, por exemplo, a pastora pregando aqui, muitas vezes Deus falou diretamente comigo, algo que eu estava vivendo, através da vida dela. Ela é minha mãe, mas ela nem sabia o que estava acontecendo na minha vida. E ela falou, por quê? Foi ela? Não, foi Deus. E o Espírito Santo de Deus usou ela, literalmente, instrumento. Igual que a gente faz aqui, toquei com a baqueta, quebrou, acabou. Instrumento. Usou ela como instrumento e falou a minha
vida. Eu entendi que não era ela, eu entendi que era Deus. E como é que Deus testificou? Palavra. Então a gente tem que sempre estar atento a isso. Se alguém fala, dá uma mensagem para você, que você peça prova a Deus na palavra. Gente, não é dúvida. A palavra ensina que eu tenho que fazer prova de Deus. Fazer prova de mim. É o que Deus pede para nós. E o que é isso? Pai, fulaninho disse isso. Eu estou em dúvida se foi tu ou se foi ele. Então testifica. Deus testifica. E acabou. E aí a gente sempre tem que ter em mente, principalmente em momentos de adoração, que a gente fica muito, movido, que eu tenho que centrar. O mesmo Deus que pede emoção, ele pede um negócio chamado racionalidade. Ele pede que a gente raciocine e pense no que a gente está falando. Quando alguém fala, um profeta vai profetizar, Deus diz a ele, mas ele vai refreando a sua própria língua, para que ele não seja levado pela emoção de estar sendo usado. A mesma coisa quando alguém está ministrando louvor. Deus falou algo, a pessoa ela vai refreando a sua língua, para não dar espaço para ela, para falar exclusivamente o que Deus pediu. E quanto a isso, que a gente está vendo aqui agora, do culto, ele deve ser entendível para os outros que chegam. Qual o intuito do evangelho? Pregar a palavra, apresentar a salvação para as pessoas. Então, com qualquer pessoa que entrar num culto de domingo, mesmo que ela não tenha conhecimento da palavra, ela deve entender. E é a obrigação de quem prega, preparar o sermão, claro que Deus vai usar, tá, gente? Mas isso não explica que você tem que estudar, e estudar muito. Você prepara o sermão e você tem que pensar nas pessoas que vão chegar. Olha, eu estou pregando, as pessoas aqui são convertidas, mas pode chegar um não convertido. Então essa palavra ela tem que ser acessível a ela. Era o que Jesus fazia, minha gente. Tinha 12 que eram convertidos que ficavam perto dele. Jesus podia aprofundar em um monte de assunto, no meio da multidão. Começar um monte de coisa lá. Mas o que é que ele fez? O que é que ele fazia? Ele chegava e falava da forma mais simples possível. Ele conversava através de parábolas. Exatamente, tem uma ruma de convencido. Então, tudo o que nós vamos fazer, até o culto doméstico. Se eu vou fazer o culto doméstico, eu vou ofertar o culto doméstico, a linguagem, ela tem que ser entendível. Por exemplo, vamos botar um exemplo de uma casa que tenha uma teóloga ou um teólogo, e sabe demais da Bíblia, e o outro não sabe o tanto quanto, aí o que sabe mais começa a usar mais palavras. Para quê? Não tem sentido. Então tem que ser algo entendível. Depois vocês leem aí 1 Coríntios, capítulo 13, tá? Fica aí de tarefinha de casa. O ponto 4, para a gente já encerrar, que a gente já está quase na hora. Deus se agrada quando a nossa adoração é prática. Olha que massa. Qual a melhor forma de adoração a Deus? Vocês sabem? Qual a melhor forma de adoração a Deus? É uma vida devota a Ele. Prática. Praticar o que eu prego. Como é que a Bíblia chama aquelas pessoas que fazem algo, pregam algo, que não fazem? Hipócrita e fariseu. A gente chama de hipócrita, né? A Bíblia também. Os fariseus. Os sepulcros, exatamente, muito obrigado, Thalita. Os sepulcros caiados. É esse troço mesmo, troço podre. Nós não podemos ser como eles. Se eu quero adorar o meu Deus, eu tenho que adorar Ele com a minha vida. Não é um momento da minha vida, não. É com a minha vida, com as minhas atitudes. De que adianta, um exemplo, Carlos, ele prega sobre o amor de Deus. Carlos, ele prega muito bem sobre o amor de Deus. Pessoas são tocadas pela mensagem que Carlos prega, que Carlos está falando, tem um mover. Mas Carlos, quando está sozinho, ele trata mal a esposa, os filhos, ele não ajuda quem necessita de ajuda, ele sai xingando o povo dentro do trabalho. Carlos adora a Deus? Não. Carlos é um hipócrita, é um fariseu no altar. Para as pessoas, Carlos é uma pessoa maravilhosa. Mas para quem conhece Carlos de verdade, Carlos não é uma boa pessoa.
ao vivo. E todo mundo assistindo. Misericórdia. É complicado. Se acalmou. Aí que tá. Ele exatamente botou a máscara. Ele estava sendo ele quando estava lá. E aí vem a máscara. Adianta de alguma coisa? Não. Para Deus, qualquer adoração daquele cara e nada é a mesma coisa. Exatamente. A adoração verdadeira é uma adoração de corpo, alma e espírito. É completa. Se eu adoro com o meu corpo, eu vou adorar com as minhas atitudes, as atividades físicas que o meu corpo pode fazer. Se eu adoro com a minha alma, significa que eu vou buscar o desejo. E o Espírito Santo que habita em mim. Lembra que eu falo direto aqui? O que vem de Deus volta diretamente para Deus. Então a adoração que eu faço é uma adoração que vem de Deus, porque o Espírito Santo dele vive em mim e volta diretamente para ele. Essa é a ideia de adoração. Nós não podemos usar máscaras diante de Deus. Gente, eu posso usar máscara com o meu pai, mas com Deus eu não tenho como usar, mesmo que eu queira, porque é impossível qualquer pessoa enganar a Deus. Olha só que interessante. Por que Deus quer o seu corpo? Porque Ele não diz, apresentai-vos os vossos espíritos. Porque sem o corpo, você não pode fazer nada neste planeta. Tu pode fazer alguma coisa sem teu corpo? Não. Se tu tiver com fome, você não consegue comer, se você não usar o seu corpo. Você não consegue fazer nada sem ele, você está preso aqui fisicamente. Na eternidade, você irá receber um novo corpo, melhorado e aprimorado, corpo espiritual. Mas enquanto você está aqui na terra, Deus diz, dê-me o que você tem. Ele está apenas sendo prático a respeito da oração. Olha o que diz em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Entreguem-se e adorem a Deus 24 horas por dia, através dos seus pensamentos e atitudes. Isso é uma verdadeira adoração. Vocês estão vendo agora que a adoração, e quem já sabia está tendo só um reolhar, que a adoração é algo mais profundo do que eu vi aqui para a igreja. Eu vim aqui para a igreja uma atitude de eu sair da minha casa e vir para cá. Gente, tem tanta gente que vem para a igreja e só está na igreja, que é fora do normal. A gente não tem nem noção do tanto de gente. Eu vim para cá, eu só vim para cá. Quantas vezes eu já fui para o cinema e só estava no cinema, nem com a cabeça no filme eu estava. Quantas vezes eu estou trabalhando e minha cabeça não está nem no trabalho. Quantas vezes eu vou dormir e minha cabeça está a 1000 e eu não vou dormir. Eu estar aqui não significa que eu esteja aqui. Meu corpo físico aqui não significa que eu esteja aqui. Acho que vocês pegaram o que eu estou dizendo. A minha cabeça pode estar em outro canto. E quando a gente fala de adoração a Deus, é completo. Então, o meu corpo está aqui, e a minha cabeça está aqui, e o meu coração está aqui. Essa é a ideia de uma verdadeira adoração. Você já ouviu as pessoas dizerem, não poderei estar na reunião desta noite, mas estarei com você em espírito, em oração. Sabe o que significa isso? Eu não vou estar com você não, mas vou estar com você em oração. A pessoa não vai estar, minha gente. Ok, ela vai interceder, mas ela não vai estar com você. Essa pessoa não é um espírito que sai da casa dela e vai. A gente chama isso de demônio. A gente não tem outro nome para isso, não. A pessoa, ela está lá na casa dela, dormindo, enquanto você está resolvendo seu problema. A pessoa não vai estar com você em oração, em espírito. Ela vai orar por você. Ela vai orar para que Deus te abençoe, mas ela não vai estar com você em espírito, não. Não vai, não. Quem vai estar com você em espírito é Deus, que é o Espírito Santo que habita em você. Mas a pessoa, exatamente, a pessoa vai estar lá, em casa, ou no canto que for. Ela pode orar por você? Ela pode interceder por você? Pode, mas ela vai estar com você? Não. Serve de alguma coisa? Nada.
Um exemplo bem prático disso. Estou passando fome. Um exemplo, estou passando fome. Ah, meu irmão, estou com você em oração. Oração vai encher minha barriga. Teve uma pessoa que disse isso. Isso é um caso verídico. Oração vai encher minha barriga? Oração vai encher minha barriga? Teve uma pessoa que disse isso. Oração vai encher? Era um ímpio. Ah, muito obrigado, mas eu passo a oração de vocês. A oração não vai encher minha barriga, eu estou com fome agora. Aí a pessoa faz o quê? Deixa eu orar por você. Mas eu estou com fome agora. Eu quero comer. Minha barriga está gritando aqui. A pessoa no vídeo lá, ela não tinha comido há dias. Era um morador de rua, era até americana a pessoa. E o cara chegou lá e a pessoa disse, não, ok, mas eu estou com fome. E começou a dizer que Deus havia abandonado ela, e começou a falar, né, se abrir, rasgar. E ela disse, eu não quero sua oração, porque a sua oração não vai matar a minha fome. E qual a atitude de um cristão perante isso? A atitude é que se eu tenho condição, eu ajude aquela pessoa a saciar a fome dela e ore com ela. E mostre uma atitude cristã. A gente muitas vezes pega a atitude cristã e coloca sobre apenas oração, espiritualidade. E se tornou uma religião. Vocês já perceberam isso? É a religião da espiritualidade. Eu não tomo nenhuma atitude, mas quero que Deus tome todas. A gente vê isso, gente. Isso é comum a gente ver. As pessoas pegam e vivem de espiritualidade. A gente vê isso na Bíblia? Não. Se tinha alguém com fome e Jesus tinha como matar a fome, o que é que Jesus fazia? Jesus orou, ensinou e deu de comer ao povo. Matou a fome espiritual e a fome física. Se a gente vê com os apóstolos, o que é que Jesus fazia? Matava a fome espiritual, fome física. Matava as necessidades espirituais, depois as necessidades físicas. E o que é que a gente vê hoje? Uma religião de espiritualidade. A pessoa se coloca em uma zona de conforto, que ela não faz nada, e começa a orar, pedindo e colocando, assim, entre aspas, toda a responsabilidade em Deus. Deus, ele pode tudo, então ele vai fazer tudo. Deus faz, minha gente. Deus, ele faz tudo, mas ele cobra de nós também. Então eu tenho que fazer, porque é o exemplo que a Bíblia fala. O que é que a Bíblia fala? Que eu tenho que ter uma vida diante de Deus. E uma vida diante de Deus é uma vida de atitudes que agradam a Ele. A Bíblia fala que eu tenho que ajudar o pobre, a viúva, o órfão. A Bíblia fala disso. E a gente joga essa responsabilidade só para Deus. Já repararam isso? Vocês já repararam. Mas acontece muito. Muitas vezes com as nossas próprias vidas, a gente não presta uma verdadeira adoração. Por quê? Porque eu jogo tudo para Deus e não tomo a responsabilidade que é minha. Deus, ele designa e me dá a responsabilidade. Então eu tenho obrigação de fazer aquilo. Claro, se eu tiver condições, um exemplo financeira de fazer, é obrigação minha fazer. Ah, mas se eu não tenho, cara, infelizmente eu não tenho condição disso agora, eu também estou passando por um momento difícil, mas olha, vamos ver aqui o que é que a gente pode fazer. Vamos pedir junto. É uma... Exatamente, é algo simples e a pessoa não dá. E joga a responsabilidade. Sim, também tem essa. Também tem essa. Infelizmente. Infelizmente tem aproveitador em todo canto. Amém. Vamos lá. Cadê? Achei. Na adoração, devemos oferecer nossos corpos como sacrifício vivo. Nós normalmente associamos o conceito de sacrifício com algo morto. Mas Deus quer que você seja um sacrifício vivo. O que é isso? É um exemplo de uma vida, de uma forma bem simples, é um exemplo de uma vida devota a Ele. É isso, significa sacrifício vivo. É alguém que morre para si, para que Cristo apareça. É isto. Isto é um sacrifício vivo. Ele quer que você viva por Ele. Entretanto, o problema do sacrifício vivo
é que ele pode querer fugir do altar. E que muitas vezes acontece. Nós cantamos firmes aos soldados, crentes em Jesus no domingo, e na segunda batemos em retirada. Já reparou isso? Tem muita gente, muitas vezes nós, somos uma pessoa completamente santa aqui no domingo, e na segunda-feira a santidade vai pelo ralo na primeira atitude. No primeiro bom dia para tu, que dormiu. Bom dia. As mulheres têm uns momentos que são momentos, né, complicados, que passam durante os meses. São momentos de intensa dor e sofrimento, que o humor da mulher fica muito desregulado. E o que acontece? Bom dia para você, que dormiu, que não está com uma faca rasgando no útero. Bom dia para você, que não está tendo aí que dá com essa loucura de humor. Não é assim? Muitas vezes não é assim? É. Deus, mulheres, e deu para nós também, homens, a capacidade de nós nos dominarmos. Então, tudo aquilo que nós passamos, e que nós temos, por que vocês têm TPM? Um exemplo aqui, tá? Com a licença da palavra. Porque os homens não teriam capacidade de suportar uma TPM. Foi feito um teste, muito simples, que o cara pegou eletrodos, os cientistas pegaram eletrodos, e simulou uma contração de parto em um homem. Nos homens, botaram 2 cabos assim, ó. Um bem fortão, foram 3, um bem fortão, um magrinho e um gordinho. Aí botaram aqui assim, os eletrodos, e as mulheres grávidas só observando aquilo. Então pegaram os níveis de dor, tá, com os eletrodos, enfim, colocaram lá no método científico, e reproduziram na mesma intensidade de uma contração de parto, os choques. Meu amigo, os caras gritavam de dor, os caras puxavam os eletrodos assim e arrancavam. E vocês mulheres ficam lá, segurando, trinca os dentes, e tá lá, boa toda. E o que foi isso? Não, foi uma contraçãozinha. Então, misericórdia. Ficou tudo roxo. Meu Deus. Jesus amado. Misericórdia. Eu conheci gente que, quando tinha cólica, ia para o hospital. Cólica era sinônimo de hospital. Vocês são fortes que vocês conseguem suportar isso. Então, vocês têm aquilo que vocês conseguem suportar. Então, a alteração de humor que vocês têm é porque vocês conseguem controlar. A gente quase morre com a gripe, né? Você já percebeu? O homem gripe, ele morre. Ele fica morto, prostrado na cama. Ele fica lá, se estirado. Não suportaria. Exatamente, Marconi. As entradinhas. A calvície é mais masculina. Amém, gente? Vocês pegaram a ideia. Então, tudo aquilo que nós passamos é porque nós podemos suportar. Então, todos os nossos momentos de vida, eles servem como momentos para servirem de altares de adoração. Pegando o gancho da série que a gente está. Nós estamos aqui reconstruindo os altares da família. A família construindo seu altar. Então, o que é que a gente está tendo aqui? Nós estamos tendo a oportunidade de reconstruir ou edificar os altares. Então, minha mudança de humor é um altar que pode ser construído para adoração a Deus. Eu já contei aqui quantas vezes meu pavio é curto, é muito curto meu pavio, não parece, mas meu pavio é bem curtinho. A diferença é que eu aprendi a controlar o meu pavio curto. Eu sei quando a bomba vai explodir. Sabe o bombe lá do Angry Birds? Aquele que é um pretinho que tem um paviozinho assim, amarelinho? Meu pavio é do tamanho daquele bicho. Só que qual a diferença? Eu aprendi a dominar o meu pavio curto. A pastora, ela era perfeccionista demais. Gente, se fosse há 5 anos atrás, ela não estava aguentando isso daqui, ó. Esse trocinho aqui, ó. Aquilo ali, ela já estava doida aqui, ó, correndo. Mas ela aprendeu a dominar, por quê? A igreja não está no momento financeiro bom, então ela entende que tem que segurar um pouquinho mais antes de fazer a troca, e uma troca de é trocar tudo, porque todas sempre estão quebradas, tem umas quebradas, tem umas manchadas, então ela já entende. Antigamente, a pastora, quando gastava 1 quilo de arroz, obrigatoriamente ela tinha que ter outro lá para repor. Era assim. Se a cama estava com vinco, ela ia lá e arrumava o vinquinho. Mas Deus foi tratando o caráter dela, e ela conta esse testemunho que ela foi tratada aqui.
e Deus tratou. Hoje ela consegue usar o perfeccionismo dela como um altar de adoração a Deus, como um altar de domínio próprio. Quantas vezes a gente quer falar algo e a gente, Deus, bota o dedinho assim na boca, calma, calma. Significa o quê? Que eu usei aquele ponto como um altar de adoração a Deus. Por quê? Porque eu refreiei a minha língua. Eu usei um dom, eu dei um fruto do Espírito chamado domínio próprio. Então, está vendo o quanto nós adoramos a Deus nos nossos dias? De manhã, à tarde e à noite? Por quê? Porque isso é uma adoração verdadeira. É eu adorar a Deus de corpo, alma e espírito. A verdadeira adoração, ela implica um custo. Já estamos terminando, 7 minutinhos. Davi sabia disso quando disse, eu não vou oferecer, lá no Salmo 150, o verso 14, eu não vou oferecer ao Senhor, meu Deus, sacrifícios que não me custam nada. Isso é forte, isso é muito forte. Gente, Davi era um rei. Davi ia sacrificar um boi. O boi tinha custo para Davi? Davi era um rei. Imagina um milionário dando um dízimo de R$1.000. Tem custo? Não. Um exemplo, tá, gente? Uma oferta de 1.000. Tem custo? Não. Para você que trabalha o dia todo, suas contas são assim, ó, na pontinha do lápis. Se errar uma vírgula, desregula 3 meses. E você faz um alvo de fé com Deus. E Deus, eu vou apertar de todo o canto aqui, mas eu vou fazer uma oferta alçada ao Senhor. Eu vou designar X valor e eu vou dar X valor mensal, porque esse é um sacrifício que eu estou fazendo ao Senhor. Está doendo em você? Tá. Está sendo doloroso, custoso tirar? Tá. Isso é um sacrifício. Num dia corrido, você parar 2 horas para você orar, você parar 30 minutos para você orar, é um sacrifício grande, não é? É. Meu trabalho, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de escolher o meu horário. Para mim, tempo não é tanto um problema, mas para Marconi é. Para Harrison é. Para a Lucélia, que cuida da casa também é. Cuida das crianças, que tem que estar lá no pé. Fez a tarefa. É sacrifício. Exatamente. Exatamente. Exato. O ato de vocês estarem aqui é um ato de sacrifício. Eu aprendi que essa questão do sacrifício me alegra bem rapidinho. Tranquilo. A questão do sacrifício, e até como testemunho mesmo para vocês, é que a gente vê o sobrenatural de Deus na vida da gente, nas nossas vidas. Sim. Ele realmente não deixa de prover, seja o pão, o feijão, deixa faltar ali. Nas circunstâncias mais difíceis, Sim. ele vai lá na hora, os 45 minutos, aumenta para aqui, Exato. prova o nosso coração. Isso é perfeito, minha gente. Isso é perfeito. Lembre-se, se você vai adorar, que seja algo que custe a você. Porque a devocional é algo que é tão atacado. Vocês sabem o porquê? Porque é tempo. Tempo. Todos nós temos que ter o costume de fazermos a nossa devocional, que é o nosso momento a sós com Deus. Eu tenho que ter um momento de eu estudar, eu tenho um momento de fazer minha devocional. Ou se eu faço a minha devocional e estudo ao mesmo tempo, o meu tempo ele tem que ser prolongado, porque eu tenho um tempo de estudar e de fazer a devocional. Então tem que ser assim, um exemplo. Mas a minha devocional, ela vai comer do meu dia, no mínimo, 45 minutos, 1 hora, alguns casos 2 horas do meu dia, vai assim, e eu não vou poder contar com aquilo. Isso não é fácil para nós. Nós vivemos em uma época que tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Se eu deixo de trabalhar um dia, o que é que acontece comigo? Eu perco uma diária, não perco? Se você tem que bater o ponto e você chega atrasado, acontece o quê? É descontado o seu salário. Então nós vivemos em uma época que o tempo é a maior moeda. E nós sacrificamos aquilo que nós temos de mais precioso
neste tempo para nós adorarmos a Deus, o que é o nosso tempo. Um dos custos da adoração que ela tem para nós é o egocentrismo. Você não pode louvar a Deus e a si mesmo ao mesmo tempo. Você não adora para ser visto pelos outros ou para agradar a si mesmo. Você deliberadamente retira a atenção de si mesmo. Lembra o que a gente estava falando aqui? Está tudo casando? Olha, a adoração eu não posso focar em mim, eu tenho que focar em Deus. E é muito difícil, minha gente. Sabe por quê? Quando você começa a fazer uma adoração e você começa a falar, você quer você. E você começa a falar de você e querer você. Só que quando a ideia de adoração é entendida, eu entendo, nossa, eu não posso focar tanto em mim. Eu tenho que focar nas coisas que Deus quer para mim. Isso é um sacrifício enorme. A pastora conta o exemplo aqui, que ela abdicou de uma vida profissional para seguir o que Deus pediu para ela. E existem tantas outras pessoas que fazem o mesmo. Existem pessoas que arriscam a vida delas, o conforto que elas têm aqui, para serem missionários na janela 1040, em países que são perseguidos. Olha o tamanho do sacrifício dessas pessoas. E quando nós olhamos para a simplicidade do nosso, a gente pensa, né? Nossa, e eu mirro isso daqui. Eu seguro a mão em sacrificar 40 minutos do meu dia. Então é muito complicado. Nós temos que estar atentos a que tipo de sacrifício nós prestamos a Deus. Quando Jesus disse, ame a Deus com todas as suas forças, ele não estava brincando. Ele chamava a atenção para o fato de que adorar exige esforço e energia. Adorar é um ato ativo. Eu estou lá, eu estou adorando a Deus. Não é, eu estou adorando. Não, é uma ação. Adorar é uma ação. Eu estou lá fazendo, eu sou ativo na adoração. Quando você louva a Deus, mesmo sem vontade, quando sai da sua cama para adorá-lo estando cansado, ou quando você ajuda os outros estando esgotado, você está oferecendo um sacrifício de adoração a Deus. Isso agrada a Deus. A gente já viu sobre isso. Quando eu não estou com vontade de adorar a Deus e eu o adoro, eu estou prestando um verdadeiro sacrifício. Porque eu estou sacrificando a minha vontade para fazer a vontade dele. Matt Ridman, líder de adoração na Inglaterra, conta como seu pastor ensinou à igreja o verdadeiro significado da adoração. Para mostrar que a adoração é mais do que música, ele proibiu todos os cânticos por um período de tempo, até que eles aprendessem a adorar de outras maneiras. Eu acho muito interessante isso. O cara, ele simplesmente proibiu o louvor na igreja. Não vai ter mais voz e violão, não vai ter mais violão, não vai ter mais banda, não vai ter mais nada. Nós vamos chegar, nós vamos orar a Deus, glorificar o Senhor através da oração, e nós vamos ter a ministração da palavra e o encerramento do culto. E aí vocês vão para casa. Imagina que loucura seria fazer isso hoje, né? Aqui muitas pessoas, né, iriam dizer, isso é um falso profeta. Meu Deus, que coisa feia, que coisa morgada, um culto sem louvor. Um culto sem um louvor, sem uma música que vai embalar. Estão pegando? As pessoas colocam a adoração em um ponto. E a gente está aprendendo aqui que a adoração é composta por atos de adorar. Ao fim daquele período, Matt escreveu a clássica canção, O Coração da Adoração. Vocês conhecem? Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu, Jesus. Essa música não é de David Keelan, nem de Vineyard, não. É desse cara. É desse Matt Ridman. Hearth of Worship. É desse cara aqui. A música diz assim, tratarei de ti mais que uma canção, porque uma canção em si não é o que existe. Sondas o meu interior, essa é a tradução literal. Muito além das aparências. Estás olhando para dentro do meu coração. O X da questão é uma questão de coração. A adoração não é nada mais do que uma questão de coração. Onde está o teu coração? A Bíblia nos ensina que onde está o nosso coração, ali estará o nosso tesouro. Então, se o meu coração... Oi? O meu tesouro é Deus. Então, se o meu coração está nele, o meu tesouro está nele. Se o meu coração está nas coisas daqui, o meu tesouro vai estar aqui, e a traça e a ferrugem vai consumir. Teve um senhor que ele juntou 20 mil reais,
e ele enterrou esses 20 mil reais, para ninguém pegar. Quando foi esses dias, esse senhor ele foi pegar os 20 mil reais. Quando ele tirou aquele dinheiro, a embalagem que ele tinha colocado, foi todo comido pela minhoca. As traças comeram. E ele tirou aqueles 20 mil reais e colocou assim em cima da cama. Pá. O dinheiro todo furado, rasgado. Não era mais dinheiro. Não tinha mais valor. Aonde ele colocou o tesouro dele e o coração dele, a traça, a ferrugem comeu. E era o Deus dele, o dinheiro. Então, quem tem sido o nosso Deus? A quem tem sido a nossa adoração? Aonde está o nosso coração? Será que eu tenho prestado verdadeiramente uma adoração completa? Será que eu tenho me comprometido com a adoração a Deus? Comprometimento é algo que eu fechei um acordo, assinei embaixo, fiz um pacto. A pastora está preparando um contrato para os líderes e participantes de ministério. Para quê? É um contrato de comprometimento. Não se assuste não, a maioria das igrejas tem isso. É um contrato de comprometimento. Eu me comprometo a seguir tais pontos para fazer parte do ministério. Por exemplo, ministério de louvor. Eu me comprometo a estar no ministério de louvor. Então, eu me comprometo a fazer o máximo possível, a estar nos ensaios, dentro dos possíveis. Eu me comprometo a estar presente na escola bíblica. Eu me comprometo que escola bíblica é ponto obrigatório para a participação de qualquer tipo de ministério aqui da igreja. Então, eu me comprometo a estar na escola bíblica, eu me comprometo a ser um dizimista fiel, eu me comprometo a ser voluntário em atividades na igreja, e assim vai. É um comprometimento, é um acordo que eu fecho. Então, se eu me comprometo com Deus, eu me comprometo com tudo aquilo que Ele me pede, para poder receber tudo aquilo que Ele me promete. Então, primeiro eu tenho que cumprir, para depois eu receber. Então, se eu quero ser abençoado, eu tenho que prestar uma adoração movida por amor e não por interesse. Não é algo que é meu, né? Paralelo, né? Poxa, um paradoxo. Para eu receber, eu tenho que adorar, mas sem a intenção de receber. Não é algo que não é meio confuso, mas é a verdade. Eu não posso adorar a Deus por interesse, nem me aproximar dele. Se eu estou adorando a Deus, não pode ser eu, tem que ser Ele que tem que aparecer. Se você chegar para o pastor e dizer, pastora, que mensagem maravilhosa. Você já viu o que ela disse? Amém, minha irmã. Foi Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Ah, pastora, mas você não gosta de ser elogiada? Não, irmã, é bom, mas não foi eu. Foi Deus. Então nós temos que estar atentos aonde está o nosso foco. Gente, isso que nós estamos aprendendo aqui é algo de um valor inestimável. Nós estamos aprendendo como verdadeiramente nós podemos adorar ao nosso Deus. E a gente vai muito além de um louvor, de uma oração ou de um culto. A gente está vendo que é literalmente uma vida comprometida a Ele. Amém? Desculpa, passamos 6 minutinhos. Eu queria saber de vocês se está tudo tranquilo. Se vocês têm alguma coisa que vocês querem falar, querem compartilhar. Não? Na transmissão aí está tudo tranquilo também? Amém? Amém. Então, lembrar aí a vocês que nós teremos rede de mulheres, sexta-feira, mulheres estejam presentes, será algo lindo. Nós teremos também no sábado a rede jovem. Gente, vocês podem vir para a rede jovem, não se acanhem não, tá? Venham para cá, tragam os filhos de vocês para celebrarmos a Deus junto. Todo mundo jovem. A gente vai envelhecendo e a gente vai ficando jovem. A gente não vai ficando velho, a gente vai ficando jovem, só vai ficando mais maduro. Amém? E no domingo nós temos a grande celebração às 6h30. Vamos ficar de pé para a gente orar encerrando? E já aproveitem e já vão dando uma olhada na próxima lição. A gente já está em mais da metade. Já estamos terminando mesmo, gente. É mais da metade mesmo, já foi mais da metade. Então, fiquem aí de olho, já leiam os 9 elementos da adoração. Essa aula é bem curtinha, então eu quero ter uma discussão aqui com vocês. Eu quero que vocês vejam aqui, leiam, tudo direitinho. Aqui tem, prova, obediência, relacionamento, processo, oferta, preparação, separação, disposto a sofrer, confiança em Deus e o serviço. Então eu quero que vocês
estudem isso daqui. Para a aula que vem, se vocês estiverem no online ou no presencial, vocês comentarem sobre isso. Amém? Amém? Vamos orar? A irmã Helena pode orar encerrando no nome de Jesus? Amém. Deus abençoe vocês. Para você ver como é que um negócio do nome de Jesus, falar o nome de Jesus, o cara já acha que é o final da oração. Quando ela disse em nome de Jesus, já ia dizer amém. Tava fazendo.